Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos retomar as atividades de oficina. Então, nesta aula de hoje, eu vou falar um pouquinho da proposta anterior, vou corrigir as atividades propostas, os exercícios, vou colocar um gabarito. E nos slides, assim, na sequência, eu vou colocar para vocês a proposta desta semana, que é algo bem importante, é um resumo. Vocês vão ler um texto dissertativo e aí vocês vão fazer um resumo. Na verdade, a sequência daquilo que a gente está vendo na apostila, que nós estamos falando do texto dissertativo no nosso caderno, e na semana passada nós fizemos a análise de um texto dissertativo. Então, na sequência, a proposta desta semana para a oficina é exatamente isso: ler o texto e fazer o resumo. Não é simples, eu vou orientar como se faz um resumo, eu vou propor para vocês a leitura do parágrafo, e para fazer resumo, como vocês já sabem, eu tenho que selecionar as ideias principais, mas não é uma coisa aleatória. Vocês precisam entender, fazer uma leitura significativa, entender como se constrói um parágrafo dissertativo, conseguir separar, entre aspas, o joio do trigo, ou seja, pegar o tópico frasal, a ideia nuclear de cada parágrafo, fazer essa seleção. Depois, por fim, amarrar as ideias para a construção do resumo. Então, veja lá, siga direitinho a orientação que eu vou passar para vocês e tentem fazer o resumo. Na próxima aula, eu retomo com vocês esse texto proposto, vou mostrar para vocês como é que ficaria o resumo e aí passo a atividade, para a gente poder, então, dar continuidade às nossas oficinas e não parar, certo? Bom, gente, então vamos lá. Na nossa oficina da semana passada, nós fizemos a leitura deste texto e eu propus 3 questões. Eu vou ler novamente o texto e eu vou comentar as questões. Estou colocando aqui, então, as respostas para vocês. Autoestima ingênua. Diante de um início de século assolado por inúmeras crises, ao contrário do que se poderia esperar, o povo brasileiro mostra-se alegre como país e otimista em relação ao futuro. A autoestima verde-amarela parece inabalável e mostra-se a todo momento. Entretanto, é preciso perceber que se trata de um sentimento mais associado à evasão da realidade do que à compreensão da mesma. Classificado como um dos campeões mundiais em desigualdade, o Brasil apresenta contradições até mesmo no comportamento dos seus habitantes. Milhões de famílias miseráveis, submetidas a situações de extrema privação, são capazes de louvar pela conquista de uma Copa do Mundo de futebol, a mesma terra que não lhes permite uma sobrevivência digna. O esporte passa a ter o poder de elevar a autoestima dos brasileiros, como se as vitórias nos campos significassem que o país será melhor e mais justo. Outra manifestação de otimismo brasileiro é o fato de grande parte da população acreditar que o país será uma superpotência. Certamente, essa é uma visão ingênua que mascara a real situação. Infelizmente, nosso sistema educacional não oferece à maioria da população visão crítica necessária para entender que, para melhorar efetivamente o Brasil, requer a superação de problemas praticamente intransponíveis: desigualdade, fome e corrupção. É certo que a autoestima brasileira está intimamente ligada à alegria pela qual nosso povo é mundialmente conhecido e à força que ele tem para viver mergulhado em um oceano de dificuldades. Entretanto, esse sentimento resulta do não entendimento completo da situação de nosso país. É como se o brasileiro tivesse dentro de si um vestígio de Macabeia, personagem de Clarice Lispector, que não tem consciência da própria condição. A primeira pergunta foi: trata-se de uma redação de um candidato. Identifique os elementos textuais propostos por ele. 2. Qual foi a tese defendida pelo autor? 3. Que ideias e informações foram utilizadas a fim de defender essa tese? Então, em resposta, vamos lá. O texto ele é dividido em parágrafos, na verdade não são 3, são 4, se vocês observarem, são 2 de desenvolvimento. Então, nós temos aqui a introdução, que começa com a tese, onde ele
coloca: é preciso perceber que se trata de um sentimento mais associado à evasão da realidade do que à compreensão. Aqui na introdução, a tese dele é que o brasileiro está fora da realidade, ele pensa diferente do que seria o que realmente é o país. O desenvolvimento ele começa a falar como classificado como um dos campeões, aqui ele coloca a questão do futebol, que isso dá uma ilusão diferente, né? Achando que a gente acha que o Brasil vai bem pelo fato de estar bem no futebol. No outro desenvolvimento ele coloca a manifestação do otimismo brasileiro, que está intimamente ligada à questão do brasileiro ser feliz e de lutar e ser esse conformismo de uma maneira geral. E a conclusão, ele confirma a tese, ele fala: é certo que a autoestima brasileira está intimamente ligada à alegria, e esse sentimento resulta do não entendimento da própria situação do país. Então a gente vê que o texto ele faz um fechamento muito legal, ele retoma a tese. Na questão 2, nós tínhamos a pergunta qual era o ponto de vista dele. O ponto de vista está aí, ó. É preciso perceber, caso a autoestima verde e amarela, quando ele fala da seleção, se trata de um sentimento mais associado à evasão da realidade do que à compreensão. Eu coloquei até entre aspas porque é a fala mesmo do aluno. Ou seja, ele afirma que o brasileiro vive de fantasia, num processo de fuga da realidade, evasão. Na questão 3, que argumentos ele utiliza para confirmar isso? Ele defende com vários argumentos. O primeiro, classificado como um dos campeões mundiais em desigualdade, o Brasil apresenta contradições até mesmo no comportamento dos habitantes. Peguei só um trecho, retratando um país em crise, cheio de mazelas, embora o povo permaneça otimista e acredite que nós vamos nos tornar uma superpotência. Para confirmar isso, o autor comenta que esse otimismo se deve à alegria do nosso povo, que é mundialmente conhecido. Então aqui, pessoal, estão as respostas das atividades que foram propostas na oficina da semana anterior. Vamos agora à proposta de hoje. Nós vamos fazer um resumo. Então, como eu já falei, o resumo ele é muito importante. A preparação do resumo é fundamental para você estudar mesmo, para você não só ver redação, mas as outras matérias, porque você faz uma leitura significativa, você consegue sintetizar o assunto principal e selecionar as ideias principais. O resumo não é cópia aleatória de trechos do texto. Então vamos lá. Fazer uma leitura, em primeiro lugar, se eu vou ter que fazer um resumo, eu tenho que fazer uma leitura. Se eu vou fazer o resumo de um filme, eu tenho que ver o filme. Então, primeira coisa, como nós estamos falando aqui de um texto, é exatamente como é que está nesta imagem aqui. É ler e anotar, certo? Primeiro eu faço uma leitura, sem anotar nada. Depois eu devo ser capaz de mentalmente responder para mim mesma a questão: qual é o assunto do texto? Se eu estou bem, se eu entendi legal, beleza, eu faço só mais uma leitura agora para fazer isso aqui, sublinhar as palavras-chave, os trechos que são mais importantes. Se eu não entendi, eu leio de novo e vou lendo quantas vezes for necessário até eu entender. Se tem palavras difíceis, eu vou lá, procuro no dicionário, olho, para eu ter, então, uma compreensão mais detalhada do texto. Então, na segunda leitura, eu vou destacar o que é relevante. Ou seja, para eu fazer um resumo fiel ao texto original, eu tenho que fazer resumo da ideia principal de cada parágrafo. Em cada parágrafo eu tenho que grifar o que é importante e depois copiar isso no meu caderno. Resumidos os parágrafos, ou seja, copiei todas as frases importantes, eu devo então tomar cuidado na hora de amarrar isso para eu não opinar e para eu não criticar. Lembrando que um resumo não é um comentário. Então tomar muito cuidado com isso. Tem exemplos. É legal eu citar os exemplos? Sim, se eles forem fundamentais, imprescindíveis para a compreensão do raciocínio do texto. Outra coisa, resumo, o bom resumo ele deve conservar os traços do estilo original do texto. Ou seja, se tem um nível de linguagem padrão, manter esse nível de linguagem padrão. Se tem uma certa ironia, manter essa certa ironia. Se tem uma palavra que é mais ou menos bem-humorada ali, colocar essa palavra entre aspas para a gente que está lendo o resumo perceber que não é sua, mas é do autor do texto. Quantas linhas, professora? O resumo, geralmente, ele é cobrado em vestibulares, ele é cobrado em processos seletivos gerais aí, que geralmente depende do que o examinador pede. Mas
Se você está fazendo um resumo para estudar, um resumo para você fazer uma anotação diária, geralmente o resumo ele tem de 10 a 15% do texto original. Então, se eu li um texto, ele tem 100 linhas, 10% disso, quanto que é? 10, tá? Então é mais ou menos isso, tá bom? Qual é a proposta de hoje? Hoje nós vamos ler esse texto aqui, Direito à Educação é o nome do texto, é de Dalmo de Abreu Dallari. Eu não coloquei o título porque eu quis colocar o texto todo num slide só, então o título tá aqui na fonte. A educação de uma pessoa começa nos primeiros instantes de vida. Desde o momento em que nasce, o ser humano começa a receber orientação e treinamento. Aprende a reagir perante situações criadas pela natureza, pela sociedade e vai adquirindo hábitos que farão parte do seu modo de ser. E quando começa a observar o meio em que está vivendo e a ter possibilidade de tomar decisões, inicia o seu processo de integração na vida social. E daí por diante, cada fato, cada situação exercerão influência sobre a definição de sua personalidade. A pessoa adulta será o resultado da educação recebida desde os primeiros instantes de vida. Como se verifica, a educação de uma pessoa começa na família ou no meio social em que a criança nasceu e passa a viver. Essa é a educação informal, que é dada fora da escola, tanto à criança quanto ao adolescente e ao adulto. Ao lado dessa, existe, ou pelo menos deve existir, a educação formal, que é dada na escola. Não se pode dizer que uma seja mais importante do que a outra, pois na realidade ambas podem ter influência decisiva na vida de qualquer pessoa. Até há poucos anos, considerava-se que a educação informal tinha principal responsabilidade pelo bom desenvolvimento psicológico das pessoas e por seu preparo básico para a vida social. Isso porque durante os primeiros anos de vida, quando a pessoa recebe os ensinamentos iniciais sobre como se comportar no relacionamento com outras pessoas, não existe ainda o contato com a escola. Depois disso, considerava-se normal que a escola fosse um complemento da família. Mas no mundo atual, a situação já não é a mesma. Os sistemas de vida de quase todos os povos deixam pouco tempo e reduzidas as possibilidades para a vida familiar. Aumentou muito o número de grandes cidades nas quais a maioria das pessoas adultas passa a maior parte do dia fora de casa, além de perder muito tempo com a locomoção. E mesmo nas cidades menores, já se tornou comum que quase não exista convivência no lar. Todos esses fatores reduziram muito a possibilidade da educação informal. Além disso, aumenta-se cada vez mais a influência dos conhecimentos técnicos e científicos e de outros adquiridos na escola sobre o progresso individual e social dos seres humanos. E os meios de comunicação de massa transmitindo informações e conhecimentos, bem como sugestões sobre comportamentos, podem ter influência decisiva na vida das pessoas que não estiverem bem preparadas para avaliar racionalmente essas transmissões. Por todas essas razões, tornou-se praticamente indispensável a boa educação escolar, a fim de que a pessoa possa desenvolver sua personalidade e esteja bem preparada para a vida social. É por isso que se inclui o direito à educação, tanto na família quanto na escola, como um direito fundamental da pessoa humana. Veja, pessoal, se vocês observarem esse texto, ele tem exatamente aquela orientação que eu passei na aula anterior, não na oficina, mas na nossa aula. O texto ele termina praticamente com o título. O direito à educação está aqui e é o título do texto. E se vocês observarem, ele tem exatamente aquela estrutura que nós vimos ali na atividade da oficina de redação da semana anterior. Tem a tese, tem os argumentos, no caso são 4 parágrafos com exemplos, e depois tem o final. Então, para fazer o resumo, de acordo com as orientações que foram dadas no slide anterior, você vai resumir cada parágrafo, ou seja, você vai olhar para cada parágrafo, pegar o tópico frasal, ou seja, pegar as frases mais importantes e copiar no seu caderno, tá? Então, você terá que copiar 1, 2, 3, 4, 5, 6 frases no seu caderno para você fazer
o seu resumo, sem opinar, sem criticar e sem também ocultar trechos importantes desse texto, tá bom? Então, a atividade proposta a nós: selecione as informações principais para fazer um resumo de até 15 linhas. Lembre-se, as ideias principais. Então, antes de selecionar, verifique qual é o tópico frasal de cada parágrafo. Não copie as frases. Coloque palavras suas, mas palavras que sejam sinônimas. Então, não faça assim cópia. Se você quiser colocar uma ou outra frase, coloque entre aspas. Agora, eu sugiro assim, que você pegue trechos do texto, mas vai mudando uma palavrinha aqui, outra ali, e vai amarrando depois. Então, você pode começar de acordo com o texto de fulano de tal, daí você copia o nome do autor aqui, Dalmo Dallari, coloca o nome do texto, né? De acordo com o texto tal, de fulano de tal. A educação, é claro que você vai colocar a palavra educação, mas aqui eu vou dar uma dica. Se aqui está falando que a educação começa nos primeiros instantes de vida, você pode colocar inicia, tira o começa. Primeiros instantes de vida, desde quando a pessoa nasce, entendeu? E assim você vai então fazendo adaptações e aí você vai fazer o seu resumo. Essa é a atividade da nossa oficina desta semana. Então, façam o exercício, copie no seu caderno, faça o seu resumo. Aí na próxima semana eu vou colocar para vocês este resumo, vou comentar e aí eu passo a próxima atividade. Agora, caderno na mão, lápis, fazendo a atividade. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado das aulas dessa semana. Eu confesso, estou pesquisando bastante, estou dando uma enxertada nos nossos materiais aqui da apostila, estou introduzindo vídeos, estou tentando fazer com que a gente consiga, vamos dizer assim, romper esse obstáculo que é a distância. Eu sei que online fica tudo muito mais difícil, o ambiente virtual, embora ele seja próximo, parece que é próximo, a gente sabe que não é. Então eu estou fazendo assim, estou me reinventando mesmo, eu estou fazendo assim, bastante pesquisa, estou simplificando a linguagem, pegando e trazendo para vocês o que seria assim o mais legal, o mais importante, o necessário realmente. Façam os exercícios, continuem trabalhando, continuem assistindo às nossas aulas e participando. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.